Quem não gosta de pão? Ai, um pãozinho quentinho de manhã, café da manhã, de repente um lanchinho, poxa vida. O pão é isso. Hoje você vai querer pão, porque tem todos os pães no programa. Agora, você sabe escolher o seu pão? Você sabe diferenciá-los? Quando você vai ali, de repente, escolher um na prateleira, comprar um pão pronto ou mesmo na padaria? Será que a gente tem noção das quantidades, não só até da farinha, do carboidrato, mas dos nutrientes desses pães? Hoje, a nutricionista queridíssima, clínica esportiva, Alexandra Saharov, está com a gente mais uma vez. Tudo bem, Carol? Bem-vinda. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Prazer ter você aqui para falar dessa delícia. Delícia, Menina, né? você trouxe tudo, tem até croissant e pãozinho de queijo hoje, gente. Faz parte, né? Faz parte da nossa vida, então assim, mesmo que tenha aí as suas calorias, você vai contar que de repente em algum momento pode ser bom, né? Sim. E, Ale, você quer fazer alguma introdução? Porque o pão, na verdade, a gente trouxe essa pauta, porque tem um monte de gente querendo tirar o pão pro resto da vida, nunca mais vou comer pão, porque tem o glúten, ou porque tem o trigo, ou... Enfim, o pão é considerado um alimento que engorda. É, ele Todo virou mundo- um ícone de... O ícone de engordar, né? Todo mundo acha que a primeira coisa que tem que fazer na dieta para perda de peso é tirar pão. E não é bem assim. A gente sabe que hoje no mercado tem inúmeros tipos, inúmeras receitas, tá? Para cada tipo de pessoa. Então você não precisa tirar o pão do seu cardápio. Você pode modificar o tipo do pão. Tá. Mas tirar, muitas vezes, não é necessário. Nem mesmo o pão francês, tá? Você acha que, de repente, um rodízio entre eles durante a semana, final de semana, pode ser bacana? É válido. Eu acho que o pão, cada tipo, ele comporta determinados nutrientes, então eu acho que se você fizer um rodízio, fica bem válido. É claro, né? Se você estiver portando alguma patologia, ou se você estiver num processo de emagrecimento, você tem que selecionar melhor esse tipo de pão, né? Esse tipo de carboidrato, porque pão, na verdade, é um carboidrato. E aí que pega. Como é que a gente escolhe, então? Vamos começar falando, eu acho que do tradicional, que é o pão francês, né? Que, poxa vida, comprar um pão francês quentinho lá na padaria... É muito gostoso. É um né? prazer, e tanto. É muito Sim. gostoso. E hoje a gente tem duas opções. A gente tem um pão francês, o refinado, com a farinha branca, e o pão francês integral. Quando a gente fala desse pão francês integral, de fato... ele é integral mesmo? Então, essa, na verdade, é uma mistura de farinhas. Tá. Ele é melhor, claro, que o pão de farinha branca, que só tem farinha branca, só que ele não é tão integral assim, né? Entendi. Porque ele tem uma grande quantidade de farinha branca, mais a farinha integral. Porque se você for fazer um pão só com a farinha integral, ele não tem essa consistência, ele não tem essa maciez, Não, ele gente, fica duro. E ó, o pãozinho francês, até pra quem torce o nariz, eu vou abrir um aqui, ó, esse é o integral. Mas ó que delícia, ele é igualzinho, ele é igual. fofinho, ele é, né, ele é gostoso. E na escolha do pão integral, Ale, eu acho assim, tudo bem, a pessoa tá morrendo de vontade de comer o branco. Tem que tirar miolo, essa história Depende. de comer o pão inteiro é perigosa? Sim, depende. Vamos supor que você esteja fazendo um controle ali de quantidade de carboidrato. Ok, tira o miolo. Ou coma meio pão francês. Tudo vai depender de quanto que você precisa de carboidrato na sua dieta. Tá. Às vezes cabe sim um pão francês inteiro na dieta, tranquilamente. Um fim de semana? Um final de semana, ou uma atividade mais longa que você vai fazer durante o seu dia, tá? De repente, o dia que vai treinar? O dia que vai treinar, no pós-treino, pode ser também. E as calorias deles são semelhantes. São semelhantes. 135 calorias a unidade, hein, gente? Não é, se você for ver, não é nem tanto. 135 calorias não é um alimento que você fala, nossa, quantas calorias tem? Tá. Mas de carboidrato ele chega a quase uns 25 gramas. É bastante. É bastante, é considerado uma fonte de carboidrato, né? Vai, por falar nisso, vamos tocar nesse assunto. Quando a gente fala de quantidade de carboidrato que a gente precisa por dia, hoje aquele lance da pirâmide, ele tá meio modificado. Modificou bastante. Mas ainda assim a gente precisa até de uns 50% do dia de carboidrato. Então, Carol, essa quantidade de 50%, dependendo para que fim que é, ela é válida. Agora,
na questão de emagrecimento, está se falando até 30% de carboidrato. No dia. É quase nada, mas hoje já está se falando em utilizar 30% de carboidrato. Então, a gordura se mantém em 30 também 30, e proteína 35, 40, por aí. Mais ou menos isso. Que interessante. Então, em gramas de carboidrato, quando você cai para 30, 25 gramas já é bastante, Já é bastante. no dia. Que assim, vamos supor que uma pessoa que pese 60 quilos vai dar mais ou menos 30%, vai dar mais ou menos em torno de 120 gramas. Não é nada. Se Pro você for dia pensar inteiro, pro dia, olha, não é quase nada, né? Que interessante. Então aí a gente vai ter que modular um pouco como que vai fazer essa distribuição do carboidrato. Sempre priorizando, se a pessoa faz atividade física, sempre priorizando antes e depois da atividade física. Eu gostei que você falou nisso, porque olha, a gente, nesse caso, não adianta ficar ligado na caloria. Não adianta. Se você não adianta. entender que um pãozinho desse tem 135 calorias, mas ele tem 25 gramas de carboidrato. E essa conversa também de fazer uma dieta contando calorias, isso também não existe. Não Porque se ele utiliza poderia mais. ser bem light, até Sim. menos, mas ter muito carboidrato. Exatamente. Olha, que então, interessante. calorias já também caiu bastante em desuso, a gente não conta caloria, a gente sabe que dieta restritiva em calorias não dá certo. Aqui a gente está falando de uma dieta até saudável, o quê? Sim. Umas 1.500? 1.500 até 2.000 calorias. Até 2.000 calorias, dependendo do gasto dessa pessoa. Exatamente. Agora, esse pãozinho aqui, isso aqui é um sucesso, né? Isso aqui é tudo de bom. Você vai na casa de um amigo, ou você vai chamar os amiguinhos, sempre tem ali um patezinho com um pãozinho aperitivo. sueco. Sim. Esse pão é bacana? Ele é bom, só que assim, tem muito açúcar e farinha integral também na composição. Tem muito açúcar? Por mais que ele seja fininho, crocantezinho, ele engana bastante, né? Porque a quantidade, se você for ver, ele é pequenininho. Você acaba consumindo mais, Entendi. entendeu? Mas ele é uma boa opção para aperitivo, de repente. Não para todos os dias, mas para aquele dia Um especial. aperitivo, né? Lembrando que tem que dosar a quantidade, porque ele também é rico em quantidade de carboidratos. E quanto que tem de calorias, só para ter uma ideia? Aqui, ó, 5 fatias, 85 calorias. Lembrando que 5 fatias seria mais ou menos desse tamanho. Isso. É mais ou menos em gramas, né? Eles colocam no pacotinho. E esse é integral, tá? Então Olha, ele tem um pouquinho de aveia. Isso Ele dá seria mais, bacana, ele dá escolher mais saciedade. sempre. Também, a grande questão de você acrescentar aveia no seu pão é a questão de baixar o índice glicêmico e Tá. da saciedade também, porque a gente sabe que a aveia ela cria um gel no estômago. E isso faz com que diminua a quantidade de alimentos que você absorve e a quantidade de açúcar que o seu organismo absorve também. Entendi. Não, mas no final pode ser uma boa opção. Pode ser uma boa opção. Aí, vamos para esse clássico aqui, que é o pão de forma. Pão de forma é aquela história. Integral, tem o light, tem o sem glúten, não sei o que lá, tem não sei o que lá, não sei o que lá. Só que todos eles têm conservantes. Conservante, sem dúvida. Esse talvez seja o perigo desses pães. Por mais que ele seja um pão que ele seja mais fidedigno aos ingredientes, tem conservante. E tem muita gente que é alérgico a conservante. Tá. Conservante não é um subproduto que faz bem ao organismo, né? Hoje em dia eles diminuíram, quer dizer, hoje em dia eles aumentaram a quantidade de conservante. Porque antigamente você comprava um pão integral, ele não durava nada. Ele logo 2, 3 embolorava, dias. Aham. né? E agora o fato de durar muito tempo faz com que a gente já saque que tem muito. Ou aumentou a quantidade de sal, ou aumentou algum tipo de conservante, alguma coisa tem nesse pão para durar mais. E um dia você falou isso aqui quando a gente estava falando da maneira como higienizar ou guardar os alimentos, Sim. né? Você falou, olha, se você vê que ele está durando muito, Descarta. pula fora desse, Descarta. porque esse daí exatamente. tá cheio de conservante. Muitos conservantes. Mas é uma boa opção integral? É uma boa opção, desde que a farinha integral seja o primeiro componente dos ingredientes. Por que eu falo que esse é o mais fidedigno? Porque existem marcas do pão integral de forma que utilizam realmente farinha integral, não tem nada de farinha branca. Tá? Então tem que ler o rótulo. Tem que ler. E também tem uns que diminuem também a quantidade de açúcar, de sal. Então, leitura de rótulo. A gente sempre frisa isso. É a leitura de rótulo, você vai saber que tipo de pão que você vai estar consumindo. E em uma fatia a gente tem, então, 65 calorias, é isso? Em
em uma unidade 65 calorias. Não é muito, né? Dá até para é consumir até duas fatias. que vai chegar aproximadamente a quantidade de caloria de um pão francês. Eu particularmente gosto muito do pão de forma. De forma, né? Eu acho muito gostoso. Ele é muito gostoso mesmo. Voltamos para responder a perguntinha da Célia. Bom, quando a gente está falando aí do grupo dos diabéticos, a gente tem que pensar nessa escolha com muito cuidado, né? Sim. O que o diabético tem que escolher? Aquele lance de vez em quando pode comer um pãozinho de farinha branca, não pode? Depende, tem que ver como que tá a glicemia, se a glicemia está controlada, que grau de diabetes que ele tá, se ele é insulino dependente ou não. Tá. Tem uma série de questões. O que você vai acrescentar no seu pão? Lembrando que o recheio, ele controla também a absorção do açúcar, do carboidrato de cada pão. Entendi. Tá? Então tem que ler rótulo. Tem que ler rótulo e também você, no recheio de pão que você colocar, acrescentar algum ingrediente que vá diminuir a questão de absorção desse açúcar, desse carboidrato. Entendi. Então vamos supor, uma fonte de proteína seria uma boa escolha também. Comer o pão purinho, branco. Ou com não. geleia. E isso ou pra com ninguém, margarina, né? pra ninguém. Né, Ale, não é só para os diabéticos, não. É um cuidado que mesmo que a pessoa não tenha, Sim. né, doença, o problema, Sim. e tenha esse cuidado. Poxa vida, comer um pão branco puro Não vai fazer bem pra não tem ninguém. porquê, né? E outra, você vai comer um pão branco puro, seu pico de insulina vai estar lá no alto, daqui a pouco ele baixa, vai te dar mais fome ainda. Pão puro não sustenta. Tem essa questão também, vai te dar mais fome ainda. Agora, a gente tem uma duplinha bonitinha aqui, ó, croissant e pão de queijo. Ô, delícia! Gente, croissant é tudo de bom. Mas é um dos pães mais calóricos e engordativos, Mais podemos calóricos, dizer né? Os dois, na verdade. O pão de queijo é bom porque ele não tem glúten, assim. tá? Então, para o intolerante ao glúten, ele seria uma alternativa. Só que, em compensação, vai muita gordura. Muita, né? É muita manteiga que vai. É muita a não farinha ser que branca. Muito óleo. Muito óleo, né? Manteiga. Se bem que ele vai ovos, né? Que já dá uma balanceada. Só que assim, você também tem as opções de você fazer, de repente, um pão de queijo fit. Que tem umas receitas bem legais. Tem umas receitas bem legais, você pode acrescentar sementes, de repente você vai deixar ele mais nutritivo. Tá. Agora o croissant é farinha branca pura, muita manteiga e ele é bem engordativo, muito engordativo croissant mesmo. é só assim naquele dia especial mesmo. Um café da manhã quer comer muito, diferente. tá com muita vontade. Um dia que você se dá o luxo de ir para um hotel e fazer um café da manhã, aqueles cafés da manhã maravilhosos, que vem né? olha isso, gente, 200 calorias praticamente. 200, sem recheio, croissant, né? E sem recheio, que loucura. Mas eu acho que as dicas foram muito válidas. E agora, vamos lá para a cozinha? Que negócio é o seguinte, vai rolar o pão de frigideira. Ale, por favor, pode vir por aqui. Pão de frigideira, o negócio é o seguinte... Eu não sei de onde surgiu, como começou, se você quiser contar aí alguma história que você tenha ficado sabendo e tal. Eu só sei que tá bombando, um monte de gente colocando nas redes sociais. E o legal da história toda, ele tem algumas propriedades o que me chamou a atenção. Ele tem pouca caloria. Tem pouca caloria. Ele não tem muita farinha. Não tem lactose, não tem glúten. Então pode ser bem legal. E no caso dessa receita, ele é proteico, porque vai o ovo, né? Então ele tem proteína também. Você pode até consumir ele puro. Purinho, sem recheio. Sem recheio. Pode ser uma alternativa também. Ai, gente, isso é muito gostoso. Olha, de manhã quentinho, vale a pena. Vamos passar para vocês então a nossa receitinha do pão de frigideira. A gente vai usar um ovo inteiro. Essa receita é para uma pessoa, Ale? Para uma pessoa. Tá. Meia colher de sopa de azeite. 3 colheres de sopa, então, de água. 2 colheres de sopa de farinha de aveia. 1 colher de sopa de polvilho azedo. E sal a gosto. Que delícia, e nem vai fermento também. Não vai fermento. Muito bom. Na verdade, Carol, eu acho que ele entra, ele não fica parecido com pão mesmo, né? Ele não tem a crocância de um pão, mas ele entra como um substituto desse carboidrato, do pãozinho de manhã. Daquele dia que você quiser fazer uma troca, que precisa, e você pode consumir todos os dias.
Ai, que delícia. E é uma e aí, delícia, né? de repente, colocar um queijinho branco, um cottage. Isso, aí você vai diversificar o seu recheio. Aqui tem um patezinho Hoje que é a o patê Cendeia de fez. Que atum. maravilha, patezinho de atum. Vamos lá, Lê? Vamos começar. Por onde a gente começa, então? Então vamos acrescentando os ovos. Tá. Te dar uma batidinha. Inteirinho. E a Lê veio pra cozinha, hein, gente? Vocês pediram aí, ó, o desafio Hoje eu tá vim, feito. né? Mas você cozinha, mó belezinha, muito legal. Eu acho que não, a nutricionista que cozinha é tão bacana, porque Eu acho, o paciente porque- se sente acolhido, que ganha ainda Sim. essa dica de receita, E ainda né? dependendo do tipo de trabalho que você exerce, se é um trabalho que você vai na casa do paciente, você ainda ajuda o paciente a cozinhar. É Isso verdade. é muito válido, Legal. eu adoro. Tá? O azeite, que é meia colher de sopa. Esse era o azeite, tá certo. Tá. É que esse é pra gente pincelar, né? Isso. A água, que são 3 colheres de sopa. Bom, a água dá uma... Farelo de aveia aqui, ó. Esse é sem glúten. Porque Sem a glúten. aveia, se ela tem que dar uma lida também, né? Que de repente tem aveia contaminada, O que né? acontece? A contaminação cruzada, que a gente já explicou aqui também. Ela é processada no mesmo local onde se fabrica alimentos com trigo. Então, ela contamina. Se a pessoa não tiver a aveia, pode ser, de repente, um farelo de Amaranto, quinoa, amaranto, pode, fica legal. pode. São ricos em proteína também, fibra. Aqui o polvilho, tá? Aí, Uma colher de sopa de polvilho. Eu gosto de colocar orégano, porque eu acho que dá um gostinho bom. diferente, um gostinho exótico. Exótico, dá uma... Tá? Você pode colocar manjericão também, você sabe que eu gosto muito de trabalhar com as ervas, né? Gente, olha que legal. Opa. Ai, que delícia. Gostei dessa... Porque você diminui o sal, né? Isso. E dá uma... Aqui a gente tá usando o sal rosa. Tá. Só um Olha lá, gente, pouquinho. que fácil. Muito fácil, muito rápido. E a quantidade de carboidrato que tem aí é bem menos. Quantos Bem menor. gramas, de repente? Dá aproximadamente uns 15 a 20 gramas. Mas é um carboidrato que você não vai ter pico glicêmico, vai ser um carboidrato que vai ser lentamente digerido. Tá. E fora os nutrientes que tem, né, Carol? Muito legal. Vamos ver se essa Vamos lá. frigideira... Acho que agora tá boa, tá bombando. Quer dar a pinceladinha? Isso, pincelando, você Pinceladinha. pode usar azeite, você pode usar o óleo de coco. Eu Ai, deve eu ficar não bom. gosto muito do gosto do óleo de coco, embora tenha inúmeras propriedades, eu prefiro Isso é muito fazer particular, com azeite. né? É muito particular. Eu tá? entendo, é. Eu uso azeite, mas pode ser o óleo de coco A também. pinceladinha. Gente, fica assim... Ai, fica muito bonitinho quando você... Depois fica parecendo uma panquequinha, mas que parece um sanduíche, entende? Eu não sei explicar. Isso, é uma panquequinha com sanduíche. É, meio panquequinha, meio sanduíche. Essa é a brincadeira do... Aí. Meio um crepe, né? É. E esse Aí. recheio, um dia ou outro, você pode fazer ele doce também. Ah, dá pra fazer doce? Dá. Porque Você coloca daí um pouquinho o- de adoçante de açúcar mascavo? gente? Não, fazer um recheio doce mesmo. Você utilizar uma geleia diet, uma geleia sem açúcar, ou frutas mesmo, as frutas com queijo branco. Que legal. Então vamos supor que é um dia que você queira comer um docinho, você pode ter essa opção. Com banana e canela e queijo branco. No café da manhã. No café da manhã. Que delícia. Então tem várias opções. E ele vai pegando Tá rapidinho. vendo? É ó, você rapidinho tem que ele esperar. faz. Mas É dá muito tempo. prático. Então, enquanto ele vai dando ponto, eu vou agradecer a Alê. Vamos fazer assim, que daí dá o ponto pra gente virar. Isso. Obrigada, viu? Você é sempre queridíssima. Tá aí, foi um pedido meu esse pão de frigideira e para que a gente falasse um pouquinho aí das propriedades, porque realmente não tá fácil escolher o pão. Mas Não acho tá. que depois das dicas tem que ficar atento, tem que pensar no seu dia e conversar com um profissional, né, Alê? Sempre. São eles que vão cuidar da gente, É né? verdade. Não adianta a gente querer adiantar tudo isso ou adivinhar. Quem quiser entrar em contato com a queridíssima Alexandra Saharovski, nutricionista clínica e esportiva, vai aparecer na tela o Insta, Alepronutri, tudo junto, @Alepronutri, e o telefone 5666-1151, 5666-1151. Só pra gente ter uma ideia, qual é o ponto de virada? Quando ele começar a ficar durinho aqui em cima, você vira, porque senão ele pode desmanchar. Eu não sou Tá. expert em Entendi. fazer, mas é mais essa ou a menos- dica. quer Você tá dar- vendo que ele tá secando? Dá uma tentadinha assim na lateralzinha, vamos ver. Gente, Ó, o aroma... tá, ó, Aí, olha que Ó que bonitão. lindo, ó que Ó, lindo. eu Um, vou dois, tentar, três. hein? Manda bala. Foi. Yes! Olha que lindo que ele Menina, fica. tá um aroma do orégano, um Ah, uma perfume delícia, né? maravilhoso.
Tá aí, gente. Pão de frigideira, olha como ficou belezinha. Você abre, recheia. Gostoso. Pá, E sanduíche. fresquinho, né, Carol? Sem Fresquinho, conservante. Sem conservante. Uma maravilha. Obrigada mais Eu que uma vez. agradeço, Beijo. Carol. Vamos Beijo, até a passar bem. próxima. Esse aqui eu como daqui a pouquinho. Obrigada, Lê. Imagina.